Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giordano, professor de Geografia, e na aula de hoje nós iremos falar de um assunto muito importante: vegetação. Para você que está olhando no YouTube esta aula, entra no aulalivre.net, baixa a apostila e depois da aula faz os exercícios complementares deste assunto. Ok, pessoal? Vamos lembrar então que vegetação, ela sempre está o quê? Condicionada ao clima, ok? E nunca ao contrário. É em função das condições climáticas que a vegetação vai se desenvolver mais ou menos, e não o contrário. Não é a vegetação que vai dar o clima do lugar, ok? Vamos ver nessa primeira parte da aula alguns conceitos extremamente importantes. Olha lá. O primeiro deles, grau de umidade. O grau de umidade tem a ver com a seguinte questão. Em alguns ambientes, eles serão mais úmidos. Em outros ambientes, ele será o quê? Mais seco. E aí, claro, qual é a denominação para isso? Halófitas, ambientes salgados. O que são ambientes salgados? Logicamente, próximo do litoral, porque tem a influência do oceano, ok? Um outro exemplo, xerófitas, climas áridos e semiáridos. Xerófitas, ambientes secos, pouca chuva, ok? Não te esquece que esse tipo aqui de vegetação tem como característica ter as raízes profundas, porque o lençol freático em ambientes secos, ele é muito profundo, ok? Higrófitas, ambientes úmidos. Temos como, por exemplo, a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Claro que algumas serão mais úmidas do que outras, mas quando falar de ambientes úmidos como um todo, não te esquece, higrófita. E o outro, hidrófitas, dentro da água, ok? Muito comum em regiões onde estão permanentemente alagadas, certo, pessoal? Então essa primeira parte, ela é importante para te situar. O que pode cair em questões a respeito disso? Pedir uma vegetação e a característica dela. Se cair qualquer uma dessas denominações, tu vai acertar, porque agora tu sabe o que isso está se referindo. Certo? Tranquilo. Segunda parte, sobre folhas. Por que é importante tu saber sobre folhas? Primeiro, porque a vegetação, ela tem um comportamento associado ao clima. Então, dependendo do clima de algum lugar, tu vai ter uma característica específica da vegetação. Por exemplo, caducifólia, folhas que caem em determinada estação. Que estação é essa, pessoal? O outono, logicamente. Mas vale lembrar que não são todos os lugares do mundo que as folhas caem no outono. Por exemplo, no Brasil, a grande parte da vegetação brasileira, as folhas não caem durante o outono, ok? Não te esquece, aquela música do Sandy Júnior, que o outono é sempre igual, as folhas caem no final, para o Brasil não é bem assim, não vale para todos os casos, ok? Perennifolia, nunca cai. Vamos lembrar, perene é quando um rio perene é o que nunca seca, uma folha perene é a que nunca cai. Olha lá, outro, acicufoliadas, em formas de ponta. Onde é que isso é muito comum? Na região sul do Brasil. Nós temos o quê? Araucárias, que é uma vegetação que tem como característica o quê? O clima frio. Clima frio dentro do padrão brasileiro, evidentemente. Olha lá, um outro exemplo, latifoliadas. Folhas grandes. Quando falamos em latifoliadas, evidentemente que falamos da região amazônica e outros ambientes úmidos, ok? Não te esquece disso. Então, sobre folhas, pessoal, fica muito esperto nisso, porque se cair qualquer característica dessas, tu pode associar ao clima do lugar e, evidentemente, aonde ela está localizada no território brasileiro, assim como nos continentes, no mundo como um todo. Certo? Ok. Uma outra parte importante, formação dessa vegetação. Nós podemos dividir essa formação em níveis. Quais são esses níveis? Arbóreo. O que seria um arbóreo? Árvores de grande porte. O que são árvores de grande porte? Que têm uma altura considerável. Onde é que é muito comum de ocorrer esse tipo de vegetação?
em ambientes úmidos, certo? Outra formação, herbácea, vegetação de campos, muito comum em vários lugares no Brasil, principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul, ok? Olha lá, um outro, litorânea. Nós temos o que? Submetida à ação do mar. Vamos lembrar, pessoal, que o Brasil ele tem um litoral muito extenso. Por consequência, nós temos uma formação litorânea da vegetação muito extensa também, ok? Associa sempre isso. Outro, arbustiva, árvores de pequeno e médio porte. Pequeno e médio porte é uma vegetação típica da onde? Do Cerrado brasileiro, ok? Olha lá o outro, desértica, vegetação descontínua. Aqui tem um baita de um pega-ratão. Por quê? Porque muita gente acha que no deserto não tem vegetação. Pera aí, pessoal, não é bem assim. Em ambientes áridos e semiáridos, existe sim vegetação e ela é descontínua. O que seria descontínua, professor Jordano? Descontínua é que ela não é concentrada, ela não é densa, ela é muito esparsa. Descontínua, ok? Então essa primeira parte, ela é muito importante, é uma parte mais conceitual, mas que tu tem que dominar esses conceitos para acertar as questões do vestibular e do Enem que tu vai encarar. Ok, pessoal? Então agora nós veremos na prática onde que está localizado esses tipos de vegetação. E lembrando, já podemos agora associar com esses conceitos que nós vimos primeiramente. Ok? Então, formações vegetais. Aqui nós temos formações vegetais em nível mundial. Se tu perceber, a gente consegue fazer uma relação por latitude. Como assim latitude? Vamos lembrar, latitude 0, linha do Equador, o local que recebe mais radiação solar na Terra. Vamos lembrar, altas latitudes, próximo dos polos, onde é o quê? Mais frio. Claro que tu não vai pensar somente assim, latitude 0 vai ser ambiente frio. Por quê? Porque depende de outros fatores, como por exemplo a altitude. Se um lugar está na linha do Equador, mas a 5.000 metros de altitude, logicamente que a vegetação não vai ser a mesma. Então tu tem que pensar esses fatores, ok? Mapas como esse, é muito comum as pessoas acharem, meu Deus, que difícil, eu nunca vou conseguir saber nada disso. Mas pessoal, observem bem, vamos lembrar sempre daquele detalhe. Próximo da linha do Equador, que são essas regiões verde escuras, são as partes mais úmidas, mais quentes. Vegetação o quê? Equatorial. Uma outra questão importante, tu tá vendo esta parte alaranjada, ela é o quê? As estepes. A estepe, o que aqui no Brasil seria a caatinga, que são regiões onde tu tem o quê? Formação com um clima um pouco mais seco, ok? E não te esquece também da parte amarela, que são os desertos. Observem, pessoal, que os desertos, eles estão localizados próximos do quê? Dos trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Vamos lembrar que para se formar um deserto, tu tem que ter correntes oceânicas frias, tu tem que ter uma vegetação, tu tem que ter um relevo próximo que vai o quê? Sugar esta umidade e outro fator, né? Um sistema de alta pressão sobre este lugar. Então vamos lembrar bem, os desertos estão predominantemente nos trópicos. Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Ok? Feita essa parte, questão muito importante também. Então, aqui vai surgir uma questão que muita gente não consegue diferenciar. Ô professor, aparece um monte de domínios morfoclimáticos, mas o que é isso? Eu fiquei sabendo que tem um tal de bioma. Qual é a diferença? Pessoal, a diferença aqui é simples. O domínio morfoclimático, ele foi uma categoria da paisagem brasileira feita por um geógrafo muito importante, que aliás pode vir a cair esse ano, o Aziz Nassib Ab-Saber. Repete aí. Aziz Nassib Ab-Saber. O Ab-Saber, vamos ficar mais fácil, né? Ele é um grande geomorfólogo brasileiro. E ele criou
uma unidade paisagística que envolvia vários fatores. A vegetação associada ao clima e outros fatores, como o solo e assim por diante. E aí ele criou então os domínios morfoclimáticos. Vamos lembrar, morfo quer dizer formas, climáticos, né? Essa aí não precisa dizer. Mas vamos ver então quais são eles. Primeiro, nós temos o domínio amazônico, que é este marrom que vocês estão vendo. O outro, cerrados, que é essa parte verde. Nós temos os mares de morro, que ficam localizados principalmente no sudeste e no litoral brasileiro. Vamos lá, um próximo, Caatinga, que é a região semiárida do Nordeste. E temos as araucárias, olha lá, no sul do Brasil, ok? E ali, por fim, nós temos as pradarias, que ocorrem onde? No Rio Grande do Sul, o que muita gente chama de campanha gaúcha. Mas eu tenho certeza que vocês não tem, mas esse amarelinho aí que aparece em um monte de lugar. Essas, pessoal, são as áreas de transição. O que são áreas de transição? Que não possuem características específicas nem de um nem de outro. Por isso são transições. Lembra sempre. Lembra. Olha só, pessoal. Atenção. Deixa essa janela do MSN piscando e olha para cá. Né? Larga, deixa o teu amigo aí conversar. Depois tu fala com ele. Olha para cá agora. Sempre na vegetação nós teremos transição. Tu nunca vai sair da última folha, da última planta, da última árvore da floresta amazônica e vai dar um passo e chegar na Caatinga. Não, porque tu tem que ter uma transição climática de vegetação, logicamente. Então essas áreas de transição, elas não possuem características tão específicas. Elas são o quê? Digamos, o meio termo de um domínio para outro. Isso são, então, as áreas de transição. Certo? Muito importante isso aqui. Várias questões de vestibulares caem, lembrando que o domínio, as características. Pode vir um texto lá trazendo características desses domínios. E aí tu tem que marcar a resposta certa. Ou aparecer uma imagem de cada domínio e tu ir lá e marcar qual domínio aquela imagem está se referindo. Certo? Quando não pode acontecer também o seguinte, pessoal, de tu associar uma coluna a outra. Eles colocam os domínios morfoclimáticos e ali ao lado vão colocar as características. Aí tu vai associar e colocar em ordem depois nas questões. Certo? Feito? Então tá. Agora, biomas. Biomas, eles têm uma semelhança com os domínios morfoclimáticos. Olhem para cá. Domínios morfoclimáticos. Olha lá. Biomas, eles têm sim uma relação. Só que o conceito de bioma, ele é, digamos, mais amplo do que um conceito de domínio morfoclimático. O bioma, pessoal, ele é uma área geográfica estabilizada. Ele tem uma relação climática, ele tem uma relação muito ampla. E outra coisa, as características aqui, elas são vegetais e animais, inclusive, certo? Animais e vegetais. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem como classificação do território brasileiro estes 6 biomas. O bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o Caatinga, o Pantanal, o Mata Atlântica e o Pampa. Ou seja, estes são os biomas que o IBGE classifica. Então isso aqui, pessoal, faz parte do governo federal. É uma classificação oficial, ok? Vamos lembrar, só por curiosidade, que o Pantanal não aparecia antes. O Pantanal, pessoal, que foi uma série, foi novela inclusive, né? Novela e vários programas lá do Globo Repórter, né? Que sempre falavam do Pantanal, do jacaré, da barriga amarela, né? Vendo ele de dia e de noite. Ele é o quê? Uma região de campos alagadiços. E esses campos alagadiços, conforme o regime dos rios, algumas áreas são inundadas em alguns períodos do ano. E depois este nível diminui, ok? Fica esperto com isso então. Olha lá então, vegetação brasileira. A vegetação, então, é um conceito muito mais simples, né? Domínio morfoclimático, bioma e vegetação têm sim uma relação.
Porém, a vegetação, ela é uma resposta muito mais direta ao clima. Quantas vegetações nós teremos no Brasil? Um número maior do que biomas e domínios morfoclimáticos. Mas algo que é muito importante tu saber, muito importante. Observem que este mapa aqui, ele representa o quê? A vegetação brasileira. Claro que este primeiro mapa aqui, ele é de 1950, ou seja, já tinha passado os 4 séculos ou mais que o Brasil tinha início da sua ocupação. Onde é que iniciou a ocupação no território brasileiro? Pelo litoral, evidentemente. E qual era a vegetação que foi mais atingida? Mata Atlântica. É por isso que a Mata Atlântica, ela é a vegetação altamente o quê? Destruída. O que sobrou dela hoje, professor? 5, 6%. E é onde está localizado grande parte das capitais brasileiras, ok? Podemos classificar na Mata Atlântica 2 principais motivos pela sua devastação. No primeiro momento, a agricultura. A agricultura no Nordeste, mais com a questão da cana, e no Sudeste, com o café. E no século XX, podemos associar a industrialização, ok? Vamos lembrar que o Sudeste brasileiro, que está na Mata Atlântica, é a região mais industrializada do nosso país, certo? Mas eu quero que tu perceba o seguinte, de 1950 para 2000, existe uma parte vermelha que se expande de maneira incrível. Principalmente, onde é que está essa parte vermelha? No Cerrado brasileiro, em direção à Amazônia. Por quê? Por quê, pessoal? Nos anos 60, com o governo militar, o governo federal estimulou a ocupação no Cerrado brasileiro. O Brasil expandiu sua fronteira agrícola. Produção de quê, professor, principalmente? Principalmente de soja. Então, o Cerrado brasileiro, hoje, ele é um celeiro agrícola. Mas ele foi o quê? Altamente destruído, né? Ele foi muito destruído, como você pode observar aqui. E hoje tem uma região que está, não digo iniciando, mas está sendo destaque pelo seu alto grau de desmatamento. Onde é que é isso? O Arco do Desmatamento. O que é esse Arco do Desmatamento? Observe que essa parte vermelha, ela já ocupou boa parte do Cerrado e agora está indo em direção à Amazônia, na borda da Amazônia. Isso chama-se Arco do Desmatamento. Esse Arco do Desmatamento, ele tem 2 principais motivos. Um é a soja, o segundo é a pecuária. Então, a agropecuária é o fator principal por esse desmatamento. Lembrando que aqui, pessoal, o estado do Pará, que está nesta região aqui vermelha, crescente, é o estado que mais morre pessoas por conflitos de terra, ok? E vamos lembrar que a grilagem, que é uma forma de tu te apossar de uma terra ilegalmente, ela ocorre muito nesta região amazônica, certo? Não te esquece disso. Isso aqui é importante, saber os principais fatores. E outra coisa, né? Quando olhamos o mapa brasileiro de vegetação, estamos falando deste mapa aqui. Ou seja, é o que restou. Porque geralmente quando tu olha lá naquele livro lá do teu ensino médio, tu olha um mapa bonitinho, com toda a vegetação ali completa. Só que, pessoal, ocorreu uma ocupação humana destrutiva e deixamos como herança o quê? Esta marca aqui. E lembrando que a vegetação amazônica, ainda assim tendo um alto grau de desmatamento, é sim a mais preservada de todas. Claro que muito pelo seu tamanho, que ela é maior do que qualquer outra no território brasileiro. Então tá, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre vegetação, um assunto presente e importante nos vestibulares. Vale lembrar que no aulalivre.net os materiais estão disponíveis para tu estudar e fazer algumas questões. Certo, turma? Então tá, muito obrigado e até a próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.